Alguma vez na vida a gente já se perguntou como é que um psicólogo consegue juntar todas as peças da vida de uma pessoa para entender o que ela está passando agora, né? Pois é exatamente essa a nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar nesse processo fascinante chamado psicodiagnóstico, que é basicamente a arte de entender a história completa de alguém. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender o que é o psicodiagnóstico. Depois, vamos dar uma olhada nos obstáculos que podem aparecer. Aí, vamos diferenciar as duas histórias que o psicólogo precisa ouvir. Em seguida, a gente percorre a linha da vida de uma pessoa e, no final, junta tudo para ver o quadro completo. Vamos nessa? Bom, vamos começar pelo começo, claro. Antes de montar qualquer quebra-cabeça, a gente precisa conhecer as peças e a ferramenta que vamos usar, certo? E essa ferramenta principal é o psicodiagnóstico. Então, de forma bem direta, o psicodiagnóstico é o ponto de partida. É aquele momento em que se juntam as informações da história de vida e do estado atual da pessoa para ter uma base sólida para qualquer terapia. Pensa assim, é como preparar o terreno e construir o alicerce antes de levantar as paredes de uma casa. Sem isso, tudo pode desmoronar. Mas é claro que esse caminho nem sempre é uma estrada retinha e asfaltada. Existem alguns obstáculos, alguns desafios no meio do caminho, e é super importante que o profissional saiba identificar e lidar com eles. E aqui a gente tem duas barreiras bem comuns na prática clínica. A primeira é quando o paciente simplesmente não está em condições de passar por testes. Imagina alguém em meio a uma crise psicótica muito intensa. A capacidade da pessoa de se conectar com a realidade, o que a gente chama de funções do ego, está muito comprometida. Não faz sentido aplicar um teste aí. A outra barreira é o tempo. Às vezes, a urgência é a prioridade. Num pronto-socorro, por exemplo, o objetivo é uma avaliação rápida para uma ação imediata, e não dá para passar semanas aplicando uma bateria de testes. Agora a gente chega num ponto que é, nossa, fundamental. Para entender uma pessoa de verdade, o psicólogo precisa ouvir duas histórias. Elas estão conectadas, claro, mas são bem diferentes uma da outra. A história do problema de agora e a história da vida inteira. De um lado, a gente tem o que se chama de história clínica, ou, o nome mais técnico, história da doença atual. O foco aqui é o agora. Quando os sintomas começaram, como eles se desenvolveram, é como tirar uma fotografia do momento atual. Do outro lado, a gente tem história pessoal, que também é conhecida como anamnese. Aqui, a gente abre o zoom. O objetivo é reconstruir a jornada da vida daquela pessoa. A pergunta muda de o que está acontecendo para quem é essa pessoa que está passando por tudo isso. E é nessa segunda história, na anamnese, que a gente embarca na jornada principal desta análise. Vamos juntos agora traçar essa linha da vida, desde o comecinho de tudo até os dias de hoje, para a gente ver como cada fase vai adicionando uma peça nesse grande quebra-cabeça. Tá aqui o nosso mapa. A gente vai seguir essa linha do tempo, passando por cada uma dessas etapas cruciais do desenvolvimento. É exatamente esse o percurso que um psicólogo investiga para entender a fundo a história de alguém. E olha que interessante, a história não começa no nascimento, ela começa antes. Começa no contexto em que a pessoa foi gerada, no ambiente em que ela era esperada. A família é o primeiro capítulo de todos. Nessa investigação, o que se busca entender é como era a situação financeira e social da família. O clima em casa era de afeto, de carinho, ou era mais tenso, cheio de conflitos? A gravidez foi planejada, foi desejada? Existem até ferramentas para isso, como o genetograma, que é tipo um mapa visual das relações da família que ajuda a enxergar padrões que se repetem por gerações. Agora sim a gente chega ao período da gestação e do nascimento. Pode parecer algo muito distante, mas esse período deixa marcas muito, muito profundas. A saúde da mãe durante a gravidez, como ela se alimentou, se ficou doente, o nível de estresse e ansiedade dela, tudo isso está, de alguma forma, impactando o desenvolvimento do bebê. O tipo de parto, se foi tranquilo ou se teve alguma complicação, também entra nessa conta. Uma gestação muito difícil, por exemplo, pode ser um dos tijolinhos na construção de futuras vulnerabilidades emocionais. Chegamos nos 3 primeiros anos de vida. Gente, essa fase é a base de tudo. É aqui que os alicerces da personalidade e da forma de se relacionar com o mundo são construídos. E o foco principal é a qualidade da relação com quem cuida do bebê. Coisas que parecem simples, como por exemplo, dificuldades na amamentação, podem na verdade dizer muito sobre como os primeiros vínculos de confiança foram formados. O desenvolvimento da fala, dos primeiros passinhos, o desfraude, até as primeiras briguinhas e alianças com os irmãos.
Tudo isso são pistas de como a criança começou a entender e a se relacionar com o mundo à sua volta. Agora vamos avançar um pouquinho. Nessa fase, o mundo da criança cresce de uma forma incrível. A escola, os amigos, tudo isso entra em cena, trazendo desafios e aprendizados completamente novos. Como foi o primeiro dia de aula? Deu aquele aperto no coração? A criança fazia amigos fácil ou ficava mais no seu canto? A escola funciona como um pequeno laboratório da vida social. É ali que os primeiros padrões de comportamento, tipo ser mais agressivo ou mais tímido, começam a se desenhar de forma mais clara. E muitas vezes a raiz de uma futura ansiedade social pode estar plantada bem aí. E então, a adolescência. Aquele período que é um verdadeiro turbilhão, uma montanha-russa de emoções e transformações. É um momento super crítico de busca por uma identidade, de se perguntar quem sou eu. Aqui, a investigação fica ainda mais profunda. As amizades, o papel no grupo, a pessoa era líder, era da turma do fundão, era mais isolada, tudo isso molda a identidade. O desempenho na escola e os interesses começam a apontar para um futuro profissional. A sexualidade desperta, com as primeiras experiências, dúvidas e conflitos. É uma fase em que questões como sentimentos de inferioridade ou comportamentos de risco podem aparecer e deixar marcas que ecoam pela vida adulta. E chegamos à última etapa da nossa linha do tempo. Na vida adulta, os grandes temas da vida, como o trabalho, amor, as perdas e as conquistas, tomam o centro do palco. Aqui, a gente observa como a pessoa navega por essas áreas. A carreira seguiu aquele sonho da adolescência? Os relacionamentos amorosos são saudáveis? E, um ponto muito importante, como essa pessoa lida com as crises que inevitavelmente aparecem na vida, como a morte de alguém querido? É aqui que aqueles padrões lá da infância e da adolescência costumam reaparecer com força total. E assim, depois de percorrer toda essa jornada, essa viagem no tempo, as peças finalmente começam a se encaixar. A gente chega ao grande porquê de todo esse processo de investigação. Essa frase resume tudo perfeitamente. O problema que leva alguém a buscar ajuda não nasceu do nada, sabe? Ele é um ponto numa linha do tempo muito longa. E só ganha seu verdadeiro significado quando a gente olha para toda a história que veio antes. A crise de ansiedade de hoje pode ter raízes profundas naquela dificuldade de se separar dos pais para ir para a escola lá na infância. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente olha para a linha do tempo de uma vida, com todos os seus capítulos, com os altos e baixos, a gente percebe como cada momento, cada experiência ajudou a moldar quem a pessoa é hoje. E a busca por essa compreensão, bom, essa é a essência do psicodiagnóstico.